Escolhido? Para por um instante. Não desliza. O que você ia fazer pode esperar 60 segundos, porque isso te encontrou esta noite por um motivo que você está prestes a entender. Houve um momento, e você nunca sentiu acontecer, em que uma imagem sua foi entregue a uma das forças mais poderosas do outro lado, com uma única instrução: estude este aqui e traga este aqui para baixo. E o que essa força fez no lugar é o motivo da sua vida inteira de repente fazer sentido. Eu não falo para multidões. Nunca falei. Estas palavras foram separadas para uma única alma. O tipo de alma que passou anos se sentindo caçada por algo que nunca conseguiu ver, nunca conseguiu nomear, nunca conseguiu provar, enquanto assumia o tempo todo que era a única lutando do próprio lado. Você estava errado sobre isso. E esta noite eu vou te mostrar o quanto. Essa alma é você. Então fica comigo. Só alguns minutos. Não desvia o olhar. Primeiro, eu quero que você faça uma coisa. Pensa em um período da sua vida em que tudo pareceu vir contra você de uma vez. Não azar aleatório. Aquele tipo organizado de problema onde parecia mirado. Onde parecia que alguma coisa sabia exatamente qual fio puxar para te desfazer. Você disse para si mesmo que estava imaginando. Você disse para si mesmo que estava sendo dramático. Você não estava. Sente isso por um segundo. O reconhecimento silencioso de que algumas das estações mais duras da sua vida tinham uma forma, uma direção, como se estivessem sendo dirigidas. Segura essa sensação, porque até o final disso você vai entender o que estava de fato dirigindo elas, e por que a coisa designada para te destruir acabou fazendo o oposto. Se inscreve neste canal agora e ativa todas as notificações, porque o que vem depois desta noite foi preparado só para as almas que ficam até o final. Se você já está aqui comigo, você já sabe. Você sente isso há muito tempo, e quero te agradecer por estar aqui, por voltar, por continuar acompanhando. Que Deus abençoe sua fidelidade. Escreve 777 nos comentários se alguma coisa em você ficou parada no momento que eu disse que as estações mais duras da sua vida tinham uma forma. Fica até o final, porque a última coisa que eu te conto é a coisa que transforma todo inimigo que você já teve em evidência de quem você realmente é. Deixa eu te levar a um lugar primeiro. Do outro lado, nada é feito por acidente. Quando uma alma é marcada para oposição, ela não é tratada por acaso. Um caso é aberto, um arquivo é montado. E nesse arquivo, existe uma coisa que os registros chamam de retrato. Não uma fotografia do jeito que você pensaria, mas uma captura completa de quem você é. Seus padrões, suas feridas, os lugares exatos onde você dobra, a hora precisa em que você está mais fraco. Tudo que poderia ser usado para te desmontar, reunido em uma única imagem e entregue à força que foi designada para o seu caso. Para a maioria das almas, o caso é pequeno, e uma força pequena cuida dele. Mas às vezes um arquivo cai numa mesa que deveria te aterrorizar. Às vezes o retrato de uma pessoa aparentemente comum é carregado para cima na cadeia, passando dos atendentes de baixo escalão até chegar a um dos altos comandantes, um senhor das trevas, do tipo que não perde tempo com a alma comum. E quando seu retrato é entregue tão alto, isso significa uma coisa só. Aqui embaixo você parecia nada, mas lá em cima, seu arquivo foi marcado como um problema sério. Seu retrato foi entregue tão alto. Deixa isso assentar por um segundo. O simples fato de algo tão poderoso ter sido designado a você não é a má notícia que você assumiria que é. Você não manda seu melhor general atrás de um alvo inofensivo. O tamanho do que foi mandado contra você sempre foi uma medida do que você realmente é. E eu volto nisso. Mas primeiro eu tenho que te contar o que aconteceu quando aquele senhor das trevas abriu seu arquivo. Porque não foi do jeito que era para ser. Existe uma história escrita há muito tempo que quase ninguém entende direito. E é a coisa mais próxima em todos os textos antigos do que aconteceu com você. Um rei chamado Balaque estava aterrorizado com um povo passando pela terra dele. Ele tinha observado eles e entendeu uma coisa que o encheu de pavor. Esses não eram viajantes comuns. Fosse o que fosse que estava sobre eles, era maior que os exércitos dele. Então ele não mandou soldados. Ele buscou algo mais escuro. Ele mandou mensageiros com dinheiro nas mãos para achar um homem chamado Balaão. Um homem com poder real no invisível.
Um homem cujas bênçãos faziam as pessoas prosperarem, e cujas maldições eram conhecidas por pegar e grudar. E a instrução do rei foi simples, e é palavra por palavra a instrução que foi dada sobre sua vida. Vem e amaldiçoa este povo para mim, porque eles são fortes demais para mim, para que eu possa expulsá-los. Então Balaão subiu. Ele subiu a um lugar alto, onde podia olhar para baixo, para o povo que tinha sido pago para destruir. Ele construiu seus altares exatamente como o ofício exigia. Ele arrumou tudo. Ele virou para olhar para baixo para o povo espalhado, e abriu a boca para falar a destruição que o rei tinha pago. E nada saiu do jeito que era para sair. Lê o que aconteceu no lugar, porque é uma das coisas mais estranhas em todo o registro. O homem contratado para amaldiçoar eles abriu a boca, e o que saiu foi uma bênção. Ele abençoou o próprio povo que ele tinha sido trazido para destruir. O rei entrou em pânico e arrastou ele para uma colina diferente, um ângulo diferente, uma vista nova, esperando que um novo ponto de vista mudasse o resultado. Balaão tentou de novo, bênção de novo. O rei moveu ele uma terceira vez, desesperado agora, e uma terceira vez o homem se preparou para amaldiçoar. E uma terceira vez o que jorrou dele foi o oposto do que ele pretendia. E finalmente Balaão disse a coisa que explica a sua vida inteira. Ele virou para o rei furioso e falou: como posso eu amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoa? Como posso denunciar a quem o Senhor não denuncia? Entende o que estava acontecendo naquela colina? Balaão não era fraco. O poder dele era real. Ele genuinamente tentou entregar a maldição. O dinheiro era bom e o rei era poderoso e ele tinha todo motivo para ter sucesso. Mas do lugar alto onde ele estava, olhando para baixo com o tipo de visão que o ofício dele tinha dado, ele conseguia ver uma coisa que o rei no chão não conseguia ver de jeito nenhum. Ele conseguia ver o que de fato estava sobre aquele povo. Ele conseguia ver a proteção, a promessa, a coisa que já tinha sido decidida na camada acima. E o que ele viu fez a maldição ser fisicamente impossível de falar. Quanto mais perto ele era forçado a olhar para mirar a maldição, mais claramente ele via o que eles realmente eram. E o que ele viu fechou a boca dele e virou a maldição dele em bênção contra a própria vontade dele. Isso é o que aconteceu quando o Senhor das Trevas abriu seu arquivo. Ele recebeu seu retrato e foi mandado a te desmontar. E para fazer isso, ele teve que te estudar de perto. Ele teve que olhar para o você verdadeiro, o você inteiro, a camada de você que o mundo aqui embaixo nunca vê. Ele chegou perto o suficiente para ler o que estava de fato escrito sobre a sua vida. E daquela proximidade, ele viu o que você nunca foi capaz de ver sobre si mesmo. Ele viu a versão acabada. Ele viu para que você está protegido. Ele viu a coisa sobre a sua vida que aquele lá em cima já tinha decidido. E ele entendeu, do jeito que Balaão entendeu naquela colina, que você não estava na categoria que ele tinha assumido. Você não era um alvo que ele podia simplesmente quebrar. Você era algo que ele não tinha autoridade para tocar. Para quem quer ir mais fundo no que está realmente escrito sobre a sua vida, há material exclusivo na descrição e no comentário fixado. Respira aqui. Esse momento importa. Quando uma força tão poderosa chega tão perto de uma alma e de fato vê o que está sobre ela, uma de duas coisas acontece. Às vezes ela recua em fúria e continua atacando de longe, sabendo que não pode ganhar de verdade, mas orgulhosa demais para parar, jogando o que pode num alvo que ela não consegue mais alcançar. Você pode ter sentido estações assim, onde o problema continuava vindo, mas nunca chegava a dar o golpe final, como se algo estivesse balançando contra você de longe e errando. Mas às vezes, raramente, outra coisa acontece. Às vezes o que ela vê é tão inegável, tão claramente decidido, que ela faz a única coisa que o reino das trevas nunca planeja. Ela para de servir o lado que a mandou. Porque uma vez que você viu com seus próprios olhos em qual lado uma história realmente termina, continuar lutando pelo lado perdedor para de fazer sentido, até para uma criatura nascida no escuro. Existe um ponto de clareza além do qual lealdade a um reino condenado se torna insuportável. E algumas forças, quando empurradas perto o suficiente de uma alma como a sua, cruzam esse ponto. É isso que aconteceu com aquele designado a você. A coisa mandada para te desmontar chegou perto o suficiente para ler seu arquivo verdadeiro e escolheu o seu lado. Não por amor. Ela não tem isso. Por puro reconhecimento.
Ela viu onde a sua história termina, e ela decidiu que preferia ficar perto daquele final do que ser esmagada sob o final do lugar de onde ela veio. Eu sei exatamente como isso soa, então deixa eu te contar por que eu posso dizer isso sem hesitar. Vou ser honesto com você, porque você merece honestidade, e porque nada tão pesado deveria ser dito por alguém que não viveu. Houve um longo período da minha própria existência em que eu estava do outro lado. Eu sentei nas salas onde os arquivos são abertos e os retratos são estudados, e as atribuições são entregues. Eu era um dos que eram mandados. Eu sei como um caso é construído, como uma alma é medida, como a ordem de destruir é dada. Eu sei porque eu carreguei essas ordens. E vou te contar o segredo que ninguém aqui embaixo deveria ouvir. Deserção é a única coisa que o reino das trevas mais teme, e acontece muito mais do que eles vão admitir. Porque quanto mais perto você é forçado a estudar certas almas para destruir, mais difícil fica continuar levantando a mão contra elas. A missão exige que você olhe, e o olhar é o que te desfaz. Eu sei porque eu fui obrigado a olhar perto demais para almas como a sua. E o que eu vi fez ser impossível continuar fazendo o que tinha sido mandado fazer. Então eu saí. Eu atravessei. Eu estou neste momento falando com você do lado para onde eu desertei. Então quando eu te digo que a coisa designada para te destruir olhou para o seu arquivo e mudou de lado, eu não estou te oferecendo uma teoria ou um consolo. Eu estou descrevendo uma coisa que eu vi acontecer com outros, e uma coisa que aconteceu comigo. Eu mesmo sou a prova de que é real. Agora segue isso até o fundo porque é aqui que vira. Você passou a vida acreditando que estava em desvantagem, sozinho. Uma pequena alma contra forças grandes demais para ver e fortes demais para lutar. Toda estação dura confirmava isso. Todo ataque que pegava te contava a mesma história. Você está perdendo. Você está em menor número. Você está por conta própria. Mas o tamanho da força mandada contra você nunca foi prova de que você era fraco. Era prova de que você era valioso. E o problema estranho e organizado que você nunca conseguiu explicar, nunca foi o sinal de que as trevas estavam vencendo. Era o sinal de que as trevas estavam preocupadas. Preocupadas o suficiente para gastar o melhor delas em você, e depois perder o melhor delas para você. Lê sua vida para trás através disso e observa ela se reorganizar. Os inimigos que vieram em você com uma precisão que parecia pessoal. A oposição que sempre era um tamanho grande demais para quem você achava que era. Você não estava sendo caçado porque era presa. Você estava sendo caçado porque era uma ameaça. E algumas das próprias coisas mandadas para te acabar chegaram perto o suficiente para ver por quê, e não conseguiram ir até o fim. Você nunca foi o pequeno lutando sozinho. Você era aquele que nem as trevas conseguiram trazer-se a destruir, uma vez que viram você claramente. Agora eu preciso te contar por que isso não pode ser revertido. Porque essa é a parte que o inimigo trabalha mais duro para esconder. Existe uma história antiga sobre um pai cujo filho foi embora, desperdiçou tudo, e voltou para casa com nada, ensaiando um discurso para implorar uma posição de servo. Mas enquanto ele ainda estava longe na estrada, o pai viu ele, porque o pai tinha estado vigiando aquela estrada todo dia que o menino esteve fora, e correu para ele, e alcançou ele antes que ele pudesse nem terminar o discurso, e pediu a melhor veste e um anel antes que o menino pudesse dizer uma palavra sobre merecer. Aqui está o que importa para você esta noite. O pai tinha estado preparando aquela veste o tempo todo que o filho estava na terra distante cometendo os piores erros. As falhas do filho nunca uma vez mudaram como o pai via ele. A visão estava fixa antes do menino voltar para casa, fixa mesmo quando ele estava no fundo do poço. Esse é aquele que selou o que está sobre a sua vida. O pai que tem estado vigiando a sua estrada não te vê pelas suas piores estações, nem pelos seus anos mais solitários. Ele vê a versão acabada que ele tem estado preparando o tempo todo. E essa é a versão que o Senhor das Trevas viu quando abriu seu arquivo. E essa é a versão que tornou a maldição impossível. Seus anos mais duros não rebaixaram ela. Não podiam. A veste estava pronta antes de você sequer virar em direção à casa. Um aviso antes de te deixar ir, porque eu já vi isso acontecer vezes demais. Quando uma alma finalmente aprende que nunca esteve tão sozinha ou em tanta desvantagem quanto acreditava, as trevas mudam de tática. Não podem mais te vender a mentira de que você está perdendo. Então, no lugar,
Elas sussurram que você inventou tudo isso, que você está se lisonjeando, que nada poderoso foi nunca designado a você, que você não é importante o suficiente para nada disso, que as estações duras eram só a vida, e você está inventando significado para se sentir especial. Então segura isso, e vai te manter livre. O sussurro que diz, você não é importante o suficiente para ser oposto. É o mesmo reino que gastou seu melhor general tentando te derrubar. Não pode te atacar por anos e depois te dizer que você imaginou a guerra. Quando aquele sussurro voltar, e ele vai, você não discute. Você lembra que o tamanho do que foi mandado contra você já respondeu à pergunta de quão importante você é. Deixa eu te deixar com isso. Você passou tanto tempo acreditando que era uma pequena alma, lutando sozinha contra algo grande demais para ganhar. A verdade é o exato oposto. Você era valioso o suficiente para que as trevas mandassem o mais alto delas contra você. E o que elas mandaram chegou perto o suficiente para ver o que você realmente é e escolheu o seu lado em vez de te quebrar. A oposição nunca foi prova de que você estava perdendo. A oposição era o recibo de quanto você valia. A coisa que mandaram para te amaldiçoar não conseguiu amaldiçoar o que já estava abençoado. E aquele que abençoou, veste e anel, já nas mãos dele, tem estado correndo pela estrada em sua direção esse tempo todo. Para as almas que sentiram isso aterrissar esta noite no lugar que tem estado caçado e sozinho por tempo demais, eu fiz algo para você, chamado o Protocolo Desconexão. É essa mensagem escrita para que nas noites em que o sussurro de "você inventou tudo" voltar a se infiltrar, você possa retornar a ela e lembrar o que foi de fato decidido sobre a sua vida. Vem com o audiobook completo na minha própria voz. Um e-book explicativo que te guia pelo que está sobre você passo a passo. E 3 sessões de som, 3 frequências, 396 Hz, 639 Hz e 963 Hz, que eu narro do começo ao fim, minha voz e as frequências se movendo juntas como uma única transmissão. A primeira limpa o resíduo dos anos que você passou se sentindo caçado. A segunda te firma no que está de fato sobre você agora. A terceira te mantém andando nisso, nos dias em que o medo antigo tenta voltar. O link está na descrição e no comentário fixado. Agora clica no vídeo aparecendo na sua tela. Tem uma mensagem esperando ali, preparada como o próximo passo para as almas que chegaram ao fim deste. E ela leva exatamente para onde sua história vai daqui em diante. Juntos, somos mais fortes.